Nós estamos aí numa sequência de mensagens com um tema geral, Eu Creio. Nós já estamos próximos do fim, nós teremos a mensagem de hoje, a mensagem do próximo domingo e a mensagem do dia 20. No dia 20 nós encerramos essa série de mensagens. Dia 20 vai ser um culto muito especial, já deixo avisado aos irmãos, nós vamos ter profissão de fé, tá? No nosso culto. Vai ser um culto organizado todo em torno da temática da profissão de fé, de maneira que os irmãos possam, a gente vai fechar o ciclo, né, de mensagens sobre a série Eu Creio, e com um exemplo, né, que vivo, os irmãos que vão estar sendo encaminhados ao batismo, vão estar aqui trazendo a sua profissão de fé diante da igreja. Tá? Nós também teremos recepção de membros nesse domingo. Então, os irmãos já estejam avisados. Eu vou retornar esse aviso no fim do culto, de maneira que nós possamos deixar todos bem cientes e tranquilos das nossas próximas atividades. Então, meus queridos, nós estamos em uma série de mensagens com o tema geral Eu Creio. Tá? Hoje nós teremos uma mensagem falando sobre o Espírito. O tema é Eu Creio no Espírito Santo, o nosso tutor. O nosso texto base é o texto de João, capítulo 14, verso 26, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. O texto nos diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Vamos orar? Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos te ouvir, abre os nossos olhos para que possamos te ver, abre o nosso entendimento para que possamos entender a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito fale conosco, que Ele nos convença do que precisamos ser convencidos, que Ele nos molde, que Ele nos transforme à medida da Tua vontade e que, como nós lemos no texto bíblico, Ele nos ensine tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos e ajudando-nos também a fazer e a lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo tem nos dito por meio da palavra revelada. Ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós já anunciamos em um momento anterior das nossas mensagens que nós cremos em um Deus único, que se revela por meio de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já falamos que nós cremos em um Deus que se chama Pai, Filho e Espírito. Nós falamos também de Jesus como o Salvador, Jesus como o ungido, Jesus como o vitorioso. Nós falamos da obra do Filho e agora nós vamos falar da obra do Espírito, da terceira pessoa da Trindade, embora nós não adotemos essa concepção de numeração, porque às vezes nos dá a ideia de que há uma hierarquia entre as pessoas da Trindade, primeiro, segundo e terceiro, mas apenas de maneira didática, terceira pessoa, porque é a terceira que nós estamos falando, mas não terceira pessoa em importância, porque nós cremos, como nós já confessamos na mensagem que falamos sobre a Trindade, nós cremos que a plena igualdade entre Pai, Filho e Espírito, plena igualdade em essência, eles são o mesmo Deus que se revela a nós por meio de 3 pessoas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo, e nós cremos que o Espírito Santo é este tutor que nos ensina a fazer tudo aquilo que Deus deseja que nós façamos. Embora ele seja, nós tenhamos uma dificuldade em lidar com a pessoa do Espírito Santo, até porque algumas tradições cristãs enfatizam muito a ação do Espírito Santo, enquanto outras minimizam um pouco a ação do Espírito Santo no medo de de se parecer com algum movimento pentecostal ou coisas do tipo. A gente acaba muitas vezes deixando de lado e estudando pouco sobre o Espírito Santo e falando pouco sobre o Espírito Santo, mas nós vamos ver ao longo da mensagem de hoje que toda a vida cristã é uma vida no Espírito Santo. É impossível ser cristão sem se relacionar diariamente, constantemente e profundamente com o Espírito Santo. Nós veremos que do seu nascimento espiritual até a sua ressurreição e entrega nas mãos do Pai, você estará sob a guarda, sob a tutoria do Espírito Santo.
É isso que nós pretendemos mostrar ao longo do texto bíblico. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, para que você vá organizando a sua mente e organizando o seu entendimento, é defender plenamente diante dos irmãos, deixar bem claro que o Espírito Santo é divino. A divindade do Espírito Santo é proclamada pelo texto bíblico. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um poder que emana diante do Pai ou que emana no meio da igreja, mas ele é uma pessoa que se manifesta na igreja, que se envolve com a igreja e que nos apresenta quem é o Filho. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo recebe nomes divinos ao longo do texto bíblico, especialmente no Novo Testamento. Por diversas vezes o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Ele é chamado de o Santo de Deus, e por diversas vezes isso deixa claro para nós que ele recebe nomes divinos. Ele também recebe atributos divinos. O Espírito Santo cria, o Espírito Santo restaura, o Espírito Santo traz vida, o Espírito Santo renova todas as coisas, o Espírito Santo realiza obras divinas, o Espírito Santo regenera as pessoas, o Espírito Santo realiza essas obras, ele demonstra a graça de Deus e ele nos apresenta a verdade, ele realiza obras divinas. O Espírito Santo também, o Espírito Santo realiza essas obras divinas e de maneira didática, para que nós possamos entender, aqui apenas com um pouco de linguajar teológico, nós entendemos que ontologicamente, ou seja, na essência, Pai, Filho e Espírito Santo participam de todas as obras do começo ao fim. O Pai, Filho e Espírito estão lá na criação, o Pai, Filho e Espírito estão no processo da regeneração e da salvação, e o Pai, Filho e Espírito estão no processo da consumação e da restauração de todas as coisas. Embora nós entendamos que ao longo da economia, e aqui é do dia a dia, ao longo da economia da história, ou seja, do dia a dia da história, cada uma das pessoas da Trindade assume uma proeminência, ademais das outras, de maneira que a obra desta pessoa se destaca um pouco mais. Então, no Antigo Testamento, nós vemos mais destacado a obra do Pai, ao longo dos evangelhos nós vemos destacada a obra do Filho, e ao longo do período da igreja, o período que nós vivemos, nós vemos destacada a obra do Espírito. Contudo, isso não diminui a atividade de nenhum deles ao longo de toda a história da salvação. O Espírito Santo também é digno de louvor, e ao longo de todo o Novo Testamento, em especial, nós vemos a igreja rendendo graças e rendendo louvor ao Espírito Santo. Os apóstolos já reconheceram a plena igualdade entre o Espírito Santo e entre o Pai e o Filho. Na fórmula batismal, que nós vamos, se Deus nos permitir, recitá-la no batismo dos nossos irmãos no Natal, na fórmula batismal que está lá em Mateus 28, 19, o texto é muito claro que diz que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, eles estão em plena igualdade, a igreja tem assim reconhecido, os apóstolos assim reconheceram. Os dons espirituais são concedidos pelo próprio Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 e 6, o apóstolo Paulo nos diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Perceba que o apóstolo Paulo inverte a ordem. Enquanto na fórmula batismal nós temos Pai, Filho e Espírito, na fórmula dos dons, aqui no texto em que o apóstolo apresenta os dons, ele fala do Espírito, depois ele fala do Senhor, e o Senhor aqui com letra maiúscula faz referência a Jesus, e ele finaliza falando de Deus, e o Deus aqui ele é uma clara referência ao Pai. Logo, para os apóstolos, a plena igualdade entre Pai, Filho e Espírito. A bênção apostólica que nós recitamos todos os domingos, e muitas vezes até de uma maneira até mesmo inconsciente, tentamos corrigir o texto bíblico, proferindo a bênção apostólica em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Que a graça de Deus, o Pai, o amor de Jesus, o Cristo,
e as consolações do Espírito Santo. Mas o texto bíblico nos apresenta a fórmula da seguinte forma: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso demonstra, mais uma vez, que para os apóstolos há plena igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, a divindade do Espírito Santo é reconhecida pelos apóstolos, a divindade do Espírito Santo é reconhecida pela igreja. A santificação para a salvação também é uma obra do Espírito Santo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma vez, as três pessoas da Trindade são apresentadas nas palavras do apóstolo Pedro aqui, e essa ordem que, em tese, nós pensamos que existe, ela é bagunçada. Aqui nós temos primeiro o Pai, depois o Espírito e, por último, o Filho. Logo, nós percebemos que os apóstolos reconhecem plena igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não há qualquer subordinação entre as pessoas da Trindade. Logo, o Espírito é plenamente Deus, consubstancialmente com o Pai e com o Filho. Ele é Deus de Deus, plenamente Deus em sua essência. Ele é assim reconhecido pela igreja e é assim merecedor de adoração e de reconhecimento da sua divindade. O Espírito Santo também é apresentado como um ser pessoal. Como eu já disse no início, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é um poder que emana na igreja, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é um ser pessoal, ele nos é apresentado como um paráclitos, como uma presença auxiliadora. Ele é alguém com quem nós vamos nos relacionar e é alguém que se relaciona conosco. Ele tem atributos pessoais, inteligência, vontade, sentimentos, assim como ele fala, testifica, ordena, revela, luta, cria, intercede, vivifica os mortos e tem ciúmes. O texto bíblico diz que o Espírito tem ciúmes por nós. O texto bíblico que nós lemos anteriormente diz que nós não sabemos orar como convém. Na nossa liturgia, nós lemos o texto dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, nas nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo fala com o Pai, o Espírito Santo fala com Deus em nosso favor. É uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Por isso, nós devemos ressaltar que o Espírito ele é distinto do seu poder. O poder do Espírito Santo é uma coisa, o Espírito Santo é outra coisa. Muitas vezes nós temos a tendência de confundir as coisas e achar que o Espírito Santo é apenas uma força, é um poder que emana da igreja, é algo que inclusive nós temos a capacidade de conceder uns aos outros, como se por imposição de mãos nós pudéssemos dar poder para alguém ou dar o Espírito Santo para alguém, mas o Espírito Santo é uma pessoa e como uma pessoa ele é livre e ele se relaciona com aqueles que amam a Deus. O texto bíblico é muito claro nesse sentido, ele revela aos que amam a Deus. Se você assistiu a aula da IBD hoje pela manhã, alguns talvez tenham assistido em outro momento, ou ainda vão assistir, porque nós tivemos assembleia hoje de manhã aqui na igreja, mas se você prestar atenção, nós vamos deixar bem claro lá que no texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo nos revela a vontade do Pai, e o Espírito Santo, ele nos revela aquilo que Deus tem preparado para nós. Daí vem aquele texto que o apóstolo Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no passo seguinte o apóstolo vai dizer que o Espírito nos revela o que Deus, ou melhor, o Espírito nos revelou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não vou estragar o seu estudo, tá? Quero que você assista a aula por completo para entender o que nós estamos falando lá, mas o fato é que o Espírito Santo é uma pessoa, ele se relaciona conosco, ele fala conosco, ele se relaciona com a igreja, ele não é um poder, ele não é uma força, ele não é algo que é impessoal, muito pelo contrário, o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo,
ele atuou constantemente na vida do próprio Cristo, na vida de Jesus. O Espírito de Deus habitou em Jesus, atuando desde o seu nascimento, durante toda a sua vida e durante a sua morte e a sua ressurreição. O texto bíblico nos diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 35, vai dizer que o neném que está sendo gerado no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem gerou esta ação. Perceba a união da Trindade no processo da nossa salvação. O Pai envia o Filho, mas a encarnação só é possível mediante a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz com que o divino se torne humano e assim aquela criança possa ser gerada dentro do ventre de Maria. Então, o Espírito Santo atua na vida de Jesus. O Espírito Santo é quem unge com poder a igreja. Atos capítulo 10, verso 37. O texto diz o seguinte: e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo é quem permitiu que Jesus fizesse todas as suas atuações ao longo da sua caminhada entre nós. O Espírito Santo é quem foi o poder concedido ao Filho para fazer a vontade do Pai ao longo da sua caminhada. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele também foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, meus irmãos, o texto bíblico deixa claro que Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos pela ação do Espírito. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria é o mesmo Espírito que tira o Filho dentro do ventre da pedra, que tira o Filho de dentro do ventre da morte, trazendo-o novamente à vida. E foi mediante o Espírito de santidade que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, do 1 ao verso 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que humanamente, segundo a carne, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, nós vemos em uma fórmula credal dentro do texto bíblico. Esse texto do apóstolo Paulo é uma fórmula credal. Ele está ali apresentando a fé dele para os romanos, ele está apresentando o evangelho que ele prega, e ele deixa claro que ele crê que Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua na vida de Cristo, atuando na vida de Cristo, na vida de Jesus, que dá a ele a condição de ser chamado Filho de Deus. A primeira obra que Jesus realizou depois da sua exaltação à direita do Pai foi o envio do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, é assunto aos céus, a sua primeira ação é enviar à igreja o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E o Espírito, então, atua constantemente na vida do nosso Senhor. Ele atua na vida do nosso Senhor porque ele é parte integrante desse processo de Deus de restauração da humanidade. O Espírito Santo também procede do Pai e do Filho. O Espírito é o Espírito de Cristo, no mesmo sentido que ele é o Espírito de Deus e que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo não é eternamente gerado como Filho, mas procede do Pai e do Filho. João capítulo 15, verso 26, nos diz exatamente isso, que o Pai envia o Espírito e o Filho também envia o Espírito. Essa ação é uma ação conjunta de Pai e Filho em prol da igreja, em prol do povo de Deus, que há de ser organizado e que há de ser ajuntado ao longo
do período em que Cristo está assunto aos céus, está aguardando o momento da sua volta à direita do Pai. Em virtude do Espírito proceder do Pai e do Filho, ele é descrito como um ser pessoal que mantém com o Pai e com o Filho a mais estreita relação possível. Um dos teólogos medievais não, ele é anterior, um dos teólogos do início da igreja ali, Agostinho de Hipona, costumava dizer que na eternidade, Pai e Filho se amaram constantemente e se amaram de uma forma tamanha que esse amor transbordou na pessoa do Espírito Santo, e esse amor é o elo que une Pai e Filho, é o elo que dá a eles essa condição que o Agostinho vai dizer que é essa dança espiritual, essa dança divina, ele vai chamar dessa pericorese, é a expressão que ele utiliza, essa dança eterna, essa dança divina, Pai e Filho de mãos dadas, um amando o outro, esse amor transbordando na pessoa do Espírito que une a eles. E quando nós transmitimos isso para a igreja, para a nossa relação, o que nos une ao Pai, o que nos une ao Filho é o Espírito de Deus. O que nos une ao Pai e ao Filho, o que nos introduz nessa relação perfeita e eterna é o Espírito Santo. Por isso nós podemos plenamente compreender que o Espírito Santo nos permite entrar nessa unidade eterna entre Pai e Filho, nessa unidade que existe desde a eternidade, e ele é o que nos faz ser enlaçados por esse amor eterno entre Pai e o Filho. Por fim, quero falar aos irmãos sobre o Espírito Santo na vida da igreja, e para tanto nós vamos pegar o texto de João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 33, nós vamos pincelar alguns versos desse bloco, porque nesse bloco de texto é onde Jesus Cristo fala da vinda do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 1 até o verso 33, nós vamos verificar o que Jesus já nos informou por meio dos seus evangelistas acerca do Espírito de Deus. A igreja permanece, ela continua existindo, porque ela é guiada pelo Espírito. Jesus Cristo deixa claro que ele ia, nesse texto, nós não vamos ler o texto todo, você pode abrir para acompanhar os versos que eu vou citar, mas Jesus Cristo deixa claro, ele está preparando os seus discípulos para a sua subida. Ele está dizendo, olha, eu vou morrer e vou em seguida ressuscitar e vou ser levado aos céus. Eu vou para outro lugar, mas vocês não se assustem, vocês não esmoreçam, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o meu Espírito. E a igreja só permanece porque o Espírito Santo permanece com a igreja. Porque se nós tivéssemos sido deixados sozinhos, se o Filho tivesse subido e nós não tivéssemos permanecidos acompanhados pela própria pessoa do Espírito Santo, a igreja fatalmente teria esmorecido ao longo da sua história. Porque inúmeras tentativas de destruição da igreja aconteceram por toda a sua história, desde o começo, já ali em Atos. Quem nos acompanhou na série de mensagens em Atos, viu que já desde o iniciozinho, a liderança judaica tentou abafar o movimento que posteriormente seria conhecido como cristianismo, mas tentou abafar, tentou por meio da violência, inclusive humilhando os apóstolos, surrando eles em praça pública e ameaçando eles, dizendo que se eles continuassem falando de Jesus, o Nazareno, eles então seriam perseguidos, poderiam até morrer, e os apóstolos, especialmente Pedro e João, respondem a eles uma resposta com certeza dada por influência do Espírito Santo que já estava com eles. Eles dizem o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido, e é por isso que a igreja permanece, porque o Espírito Santo guia a igreja, porque o Espírito Santo está com a igreja, porque o Filho deixou o Espírito com a igreja. O Filho subiu aos céus após realizar a sua obra, mas nós não ficamos sós, pois o Espírito veio e permanecerá conosco até a volta do Filho. Toda a vida cristã é fruto da obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, verso 8 até o verso 11. E quando ele vier, ele é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado, porque não creram em mim, Jesus Cristo. Da justiça, porque vou para o meu Pai,
e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. A conversão é uma obra divina, e essa obra divina é realizada pelo Espírito Santo. A conversão não é uma obra humana, não foi o seu intelecto que fez com que você entendesse quem é Jesus Cristo. Você foi convencido por uma ação sobrenatural, uma ação do Espírito Santo de Deus, atuando diretamente no seu entendimento, atuando diretamente no seu coração, destapando os seus ouvidos para que você pudesse ouvir, abrindo os seus olhos para que você pudesse enxergar, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A conversão é obra divina, é obra do Espírito Santo em nossas vidas, e a obra que nos garante a remissão dos pecados é a obra de Cristo na cruz, mas a obra que nos transforma é a obra do Espírito Santo. A regeneração é um ato do Espírito Santo em nós, é Ele que toca os nossos corações de pedra e transforma eles em corações de carne, é Ele que nos faz entender que somos pecadores, é Ele que nos faz perceber que diante de Deus nós precisamos confessar os nossos pecados e reconhecer quem somos. Por isso, toda a vida cristã é fruto da obra do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo, ele nos revela a verdade, ele nos instrui em toda a verdade. João 16, verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo nos instrui na verdade, pois ele nos leva a Cristo. Ele não fala de si mesmo, ele não atrai para si, ele exerce o que nós chamamos de ministério do holofote. O Espírito Santo foca na pessoa de Cristo, ele ilumina a pessoa de Cristo, ele pega os seus olhos cegos, o olho espiritual que não consegue enxergar, ele dá condições para que você enxergue e ele coloca em direção a Jesus Cristo, porque apenas se contemplarmos a obra da cruz é que poderemos de fato encontrar perdão. Mas quem faz esse processo de nos levar em direção à obra da cruz, de nos mostrar a importância da obra da cruz, é o Espírito Santo. Por isso ele não fala de si, ele fala de Cristo. Por isso o Espírito Santo não fala da sua ação, ele fala da ação de Cristo. Por isso ele nos revela a verdade, e a verdade que o Espírito nos revela não é algum tipo de oráculo humano, algo do tipo, fulano está doente, fulano não está doente, ou então dobra a direita, dobra a esquerda. A verdade que o Espírito nos revela é a obra de Cristo, é a obra da pessoa de Cristo, é esta a verdade que ele nos revela, porque esta é a única verdade que importa. As outras coisas nós vamos caminhando, administrando de acordo com a vontade do Pai, mas o que de fato precisamos saber, o que nos está oculto, como nós estamos estudando lá na carta de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, o que nos estava oculto desde a eternidade, mas nos foi revelado neste momento, é a obra de Cristo Jesus, é a obra de Cristo Jesus para a nossa salvação. Por isso o Espírito Santo nos instrui na verdade, pois ele nos leva à pessoa de Cristo. Ele não fala de si, ele não atrai para si. Por isso o verso 14 e 15 diz o seguinte, do capítulo 16, ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. A relação entre o Pai e o Filho é a relação que existe eternamente, e o Espírito nos revela essa relação. O Espírito nos introduz nessa relação, porque o Filho agora está assunto aos céus, sentado à direita do Pai, reinando sobre todas as coisas, porque ele tem a autoridade sobre todas as coisas, porque todo o poder e toda a autoridade lhe foi dada após a sua vitória na cruz. É o Espírito Santo que nos faz entender quem Jesus Cristo é. É Ele que nos revela quem Jesus Cristo é, e é Ele que nos revela a relação entre Pai e Filho, porque se nós não entendermos a relação entre Pai e Filho, nós não conseguiremos dar a glória devida a Deus. E é o Espírito Santo, o Espírito Divino, que nos apresenta quem é o Pai, quem é o Filho. O próprio texto que acabamos de ler, Jesus Cristo diz, ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. A verdade que Cristo veio trazer ao mundo,
a verdade que estava oculta dos homens, como o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, essa verdade que Cristo trouxe e nos revelou, de que Deus veio em nosso favor para a nossa salvação. Essa verdade só continua sendo repetida ao longo da história e continua sendo espalhada ao longo da história, porque o Espírito Santo continua falando conosco nos nossos dias. O Espírito Santo continua falando com os incrédulos, o Espírito Santo continua convertendo pessoas e convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Por fim, a igreja pensa em Cristo, ela vive para Cristo e ela fala de Cristo porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo, porque em cada cristão e na igreja habita o Espírito de Deus. É por isso que nós falamos de Cristo, nós pensamos em Cristo e nós fazemos aquilo que Cristo deseja que façamos, porque o Espírito não fala dele, o Espírito fala de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo nos diz lá na sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele vai nos dizer: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito? Porque o Espírito só fala do Filho, o Espírito só fala de Cristo, e quando nós nos enchemos do Espírito, nós então nos enchemos de Cristo, só pensamos em Cristo, fazemos a vontade do Filho e adoramos e glorificamos o Filho. Porque como o texto mesmo que nós lemos, nas palavras do próprio Cristo, o Espírito glorificará o Filho. Porque temos o Espírito Santo, nós vivemos em paz, sabendo que Ele nos instruirá no caminho, Ele nos guiará na peregrinação, até que nos reencontremos com o Filho no dia da sua volta. Como um tutor, Ele nos ensina o melhor caminho, Ele nos ensina o que de fato precisamos fazer para encontrar a aprovação, para conseguir a aprovação. Como um tutor, Ele nos guia pelo caminho que nós devemos andar, Ele nos guia pelo caminho que agrada a Deus. Por isso, Jesus Cristo diz no verso 33, e vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Ele termina dizendo, no mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Esse texto está intimamente ligado com a chegada do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo é dado à igreja, que a igreja pode se consagrar, pode se entender como vitoriosa, pode se reconhecer como vitoriosa, porque nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo, Deus está conosco, e por isso Jesus Cristo diz, não desanimem, assim como eu, o Filho, parte da Trindade, venci o mundo, vocês, acompanhados do Espírito, vencerão o mundo também. Por isso vocês podem ter paz, por isso vocês não precisam se desesperar, vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo que eu estou enviando a vocês, o Espírito que é Deus, pleno em comunhão com o Pai e com o Filho, que revela a vocês a vontade do Pai e do Filho, e que revela ao Pai e ao Filho aquilo que se passa no coração de vocês, o Espírito Santo estará caminhando com vocês até que eu volte. Por isso, o Espírito, o nosso Consolador, ele preenche a falta que sentimos do Filho, porque os apóstolos caminharam com o Filho, os 12 apóstolos caminharam lado a lado com o Deus encarnado. A igreja não teve a oportunidade de caminhar com o Deus encarnado, mas a igreja caminha ao lado do Espírito de Deus, que é Deus no meio da igreja, é Deus vivendo em nós. Por isso nós temos a mesma experiência que os apóstolos. Embora os apóstolos tenham tido uma experiência sensorial de tocar em Cristo, por meio do Espírito, nós estamos preenchidos da falta que sentimos do Filho, porque por isso o texto chama ele de o Consolador. Ele não é o Consolador porque ele simplesmente vem consolar as nossas mágoas, ele é o Consolador porque ele preenche a falta que a igreja sente do Filho. Ele está aqui exatamente para fazer-nos ter a mesma experiência que os apóstolos tiveram com o Filho, caminhando lado a lado. Por isso, meu irmão, você nunca está sozinho. Você nunca caminha sozinho, o Espírito de Deus caminha ao seu lado, Deus está caminhando ao seu lado, e tudo aquilo que se passa no seu coração, o Espírito Santo há de interceder diante do Pai e do Filho, para que o Pai e o Filho possam fazer alguma coisa por você. Por isso, meus queridos, toda a vida
cristã é uma vida no Espírito Santo. Ignorar a relação da igreja com o Espírito Santo é ignorar a própria relação da vida cristã. Por isso, se nós cremos no Espírito Santo, então nós teremos uma vida centrada em Deus. Necessitamos praticar o autoexame para distinguir entre o que procede do Espírito Santo e o que é do nosso próprio espírito, porque nós cremos no Espírito Santo, nós constantemente fazemos o autoexame para saber se o que estamos fazendo é a vontade do Pai, é a vontade do Filho, se estamos sendo amoldados à imagem do Filho ou se estamos fazendo aquilo que é a nossa vontade. É porque cremos que o Espírito Santo está conosco, porque cremos que Ele pode nos revelar aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor. Se cremos no Espírito Santo, nós teremos uma vida no mundo e para o mundo. Precisamos interagir com a criação com alegria e responsabilidade, com sensibilidade para com os necessitados, porque nós não estamos aqui apenas de passagem, esperando um mundo vindouro, sem nos relacionarmos com o mundo que está caído. Por isso nós nos relacionamos com o mundo por meio do Espírito para abençoar o mundo em que nós estamos caminhando, a era em que nós estamos vivendo. Nós vivemos no mundo e para o mundo, nós não nos isolamos do mundo, nós tentamos fazer com que o mundo enxergue quem é Jesus Cristo. Por isso nós anunciamos a mensagem do Evangelho, por isso nós nos envolvemos com os problemas desse mundo, por isso nós apresentamos a resposta aos problemas desse mundo, aguardando, intercedendo, esperando que o Espírito Santo revele a essas pessoas a verdade sobre Jesus Cristo. Se nós cremos no Espírito Santo, nós temos uma vida diária sob a sua ação, sob a ação do Espírito Santo. Devemos lembrar que o Espírito de Deus, que cria, liberta, reconcilia e renova, atua no que é comum e habitual, através de quem quer que seja. Muitas vezes, quando falamos do Espírito Santo, nós temos a sensação de que só teremos uma relação com o Espírito Santo se nós vermos coisas extraordinárias acontecendo. Nós queremos ver as pessoas caindo, nós queremos ver as pessoas falando em línguas, queremos ver as pessoas tendo movimentos sobrenaturais, mas o Espírito Santo que cria e que atua na igreja, atua também nas coisas ordinárias. E ele atua muito mais nas coisas ordinárias do que nas coisas extraordinárias. Lembre-se, toda a vida é uma vida no Espírito. Então, todos os dias, quando você acorda de manhã, que você respira conscientemente pela primeira vez, saiba que você está fazendo aquilo porque o Espírito de Deus caminha com você e lhe permite caminhar mais um dia nesse mundo. Toda a vida é uma vida no Espírito. As bênçãos que você recebe, o Espírito Santo atua na sua vida. As bênçãos que você não recebe, é o Espírito Santo atuando na sua vida também, porque Ele sabe o que é melhor para você, e como um tutor, Ele lhe guia pelos caminhos que você deve caminhar. Toda a vida diária, do começo ao fim do dia, quando você se deita na sua cama para descansar, porque o Espírito Santo do Senhor lhe guiou por mais um dia e lhe livrou de todo o mal, lhe protegeu de todo o mal, de maneira que você pudesse chegar são e salvo em casa. A vida do cristão é uma vida no Espírito. Por isso, se nós cremos no Espírito Santo, nós teremos diante de Deus uma vida de resistência e esperança. Sabemos que nos sofrimentos do tempo presente, o Espírito nem sempre nos livra, mas Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, verso 18, 21, 23 e 26, texto que inclusive nós lemos no momento de confissão de pecados, falando que nas nossas fraquezas o Espírito Santo nos auxilia. Nem sempre Ele nos livrará do dia mau. O dia mau se abaterá sobre nós. As dificuldades aparecerão e nem sempre o Espírito Santo nos livrará dela, porque como um tutor, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas nas nossas fraquezas, nós nunca seremos desamparados, porque o Espírito Santo sempre estará caminhando conosco. Por isso, nós temos uma vida de resistência e de esperança. Resistimos ao dia mau e esperamos pela revelação de Cristo no último dia, onde o mal inteiro será destruído e nós viveremos em paz para todo sempre. Se cremos no Espírito Santo, nós teremos também uma vida comunitária, porque Jesus não enviou um Espírito para viver exclusivamente em você. Jesus enviou um Espírito para a sua igreja.
O Espírito é enviado para a igreja, e é na comunhão da igreja que o Espírito se revela em toda a plenitude. O Espírito fala com você nas suas orações diárias? Fala com você no seu culto doméstico? Fala. Mas quando a igreja do Senhor, quando o corpo está unido, é que então esse corpo, com a sua cabeça, que é Cristo Jesus, ganha vida, porque aí o Espírito atua por completo nesse corpo. O Espírito Santo nos leva a uma vida de comunidade. O Espírito Santo me leva a amar o meu irmão que é diferente de mim. O Espírito Santo me leva a tratar as pessoas que muitas vezes eu conheci há pouco tempo, mas os tenho em autoestima como meus irmãos, como se irmãos de sangue fossem, porque o Espírito de Deus que testifica dentro de mim é o mesmo Espírito que testifica no meu irmão. Por isso eu posso olhar para ele e enxergar unidade, enxergar ele como parte de mim e eu parte dele. Por isso, se cremos no Espírito Santo, nós cremos em uma vida comunitária, nós desejamos uma vida comunitária, nós caminhamos em prol de uma vida comunitária. Por isso, meu querido, já quero adiantar, na semana que vem nós falaremos sobre a doutrina da igreja, e aí nós veremos o Espírito Santo como esse elo que junta a igreja e que dá condições a ela de caminhar na sua vida. Por isso, convido você a estar conosco também domingo que vem. Mas se nós cremos no Espírito Santo, nós cremos em uma vida comunitária. Nós não fomos chamados para viver isolados, nós fomos chamados para viver em comunhão, em um corpo. Você foi chamado para fazer parte de uma igreja. Não existe crente em casa, não existe crente sozinho, não existe crente isolado. Por isso nós anelamos pelo fim das restrições, por isso nós gememos com a imposição das restrições, por isso nós sofremos, por isso nós sabemos que os nossos irmãos que não podem estar presencialmente, nós tentamos minimizar essa dificuldade para que eles assistam pela internet, mas isso não supre a relação comunitária. Se cremos no Espírito Santo, nós cremos em uma vida comunitária. Por fim, se nós cremos no Espírito Santo, nós cremos em uma vida de confissão de fé, porque a fé que nós temos, ela consiste em adorar a Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir essas pessoas, sem dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual em glória, coeternos em majestades, e nessa trindade nada é anterior ou posterior, nada é maior ou menor, porém todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, devemos venerar as três pessoas da trindade, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e qualquer um que rejeite isso não pode ser chamado de cristão, porque se dizemos que somos cristãos, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo e confessamos a eles de maneira igual, em plena igualdade, em plena glória. Por isso, meu querido, toda a vida cristã é uma vida no Espírito. Toda a vida cristã é uma vida no Espírito, guiada pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que somente por meio da tutoria do Espírito Santo é que nós podemos, de fato, ser salvos, convertidos e dar glórias a Deus. Quero só finalizar dizendo a você que, como o apóstolo Paulo mesmo nos diz, nós só podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor se o Espírito Santo falar por nós, falar em nós. Então, se cremos que Jesus é o Senhor, nós cremos que o Espírito Santo atua em nossas vidas. Vou convidar você a baixar a sua cabeça para nós orarmos nesse momento e assim encerrarmos essa mensagem e darmos continuidade ao nosso culto. Senhor, tem misericórdia de nós e auxilia-nos, Pai. Nós queremos dar a devida glória ao Espírito Santo de Deus. Nós queremos te adorar, porque Tu não nos deixaste sós. Tu enviastes o Teu Espírito para permanecer conosco, e nós sabemos que só permanecemos como igreja porque o Teu Espírito continua atuando no nosso meio, porque não estamos sós, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo nos revela a vontade do Pai, porque o Espírito Santo
revela ao Pai, ou leva ao Pai, ou traduz ao Pai as nossas dificuldades, de maneira que nós possamos então ter plena comunhão com o Pai e com o Filho. Ajuda-nos, Pai, a não diminuir a pessoa do Espírito Santo. Ajuda-nos a não nos preocuparmos em nos relacionar com o Espírito Santo apenas por um dos seus atributos ou nos seus aspectos, a questão dos dons, mas nós nos relacionarmos inteiramente com o Espírito, porque como afirmamos nessa noite, toda a vida cristã é uma vida no Espírito, e nós queremos render glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Nós queremos viver em plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, e nós queremos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus, mediados pelo Espírito Santo, alterando em nosso comportamento tudo aquilo que precisa ser alterado, alertando a nós tudo aquilo que precisa ser alertado, de maneira que nós possamos ouvir da boca do Pai, no dia da consumação de todas as coisas, que nós fomos aprovados e entraremos no gozo eterno para todo sempre, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.